Gente, tudo bem? Nesse mês de março, mês da mulher, resolvi fazer um vídeo aqui para a gente discutir um filme que tem tudo a ver com a luta das mulheres. Você já assistiu o filme As Sufragistas? Super indico, tá? Então já vou avisando, claro, vocês sabem que vai ter spoiler, né? As nossas análises psicológicas dos filmes que a gente faz aqui no canal sempre tem... a gente vai contar começo, meio e fim. Então, se você ainda não assistiu, corre assistir o filme, depois vem ver o comentário aqui nesse vídeo. As sufragistas, né? Então, sufragista é um termo que se refere à possibilidade de votar e escolher os seus representantes. Esse filme trata exatamente dessa questão. Então, a possibilidade das mulheres e a luta dessas mulheres pelo direito do voto, tá? Esse filme foi produzido e lançado em outubro de 2015 e tem tudo a ver com a luta das mulheres pelo direito do voto. Então, a gente sabe que isso foi uma conquista e não foi nada fácil. Foram muitas lutas, mortes, prisões, até a gente conseguir, nós mulheres, ter o direito de exercer a nossa cidadania. Nós temos aqui, eu até anotei aqui para a gente conversar, em 1918, só em 1918, o voto para as mulheres com mais de 30 anos que foi aprovado e que esse direito foi possível. Somente em 1928 é que elas conseguiram igualar o seu direito de voto aos homens. E no Brasil isso é um pouquinho diferente. Foi no dia 24 de fevereiro de 1932 que as mulheres conseguiram ter esse direito garantido por lei aqui no Brasil. Eu gostaria de conversar aqui nesse vídeo sobre as dificuldades dessa, né? Se a gente pensar na questão histórica, a gente sabe o quanto que isso foi difícil. E esse filme ele é muito interessante porque ele narra, e ele é um filme todo muito político, que narra essa necessidade, e as lutas delas pelo direito ao voto. Não é explícito no filme, ou não fala muito sobre essa questão dos relacionamentos, tá? Assim, das dores, dos afetos das personagens, mas fica muito evidenciado os lutos que elas sofreram e as dificuldades. Então é baseado em fatos reais, mas é claro, é toda uma história construída nessa trama também. A personagem principal, que se chama Maud, ela retrata ali, ela é uma mulher que trabalha numa lavanderia, casada e tem um filho. Ela sofre muito, né? Então, dentro desse processo, desse ambiente de trabalho, com péssimas condições de trabalho, né? Daí mostra no filme muitas delas queimadas, com dores nas costas, machucadas, uma jornada extremamente longa, ganhando muito pouco, e ainda o que elas ganhavam precisavam entregar para os seus maridos, né, para os homens. Então mostra ali uma realidade daquela mulher naquela época quase sem nenhum direito. Então elas começaram a se rebelar, que era esse grupo dito as sufragistas, que começaram a se rebelar contra esse regime e toda essa situação que o patriarcado da época as submetia. Quando Maud pensa em ter um outro filho, e aí pensa, e se for uma menina? E se eu tiver uma filha mulher, como vai ser a vida dela? Como vai ser a perspectiva de vida? Ela vai passar pelas mesmas situações que eu passei a minha vida toda, e isso vai continuar se reproduzindo, né? Uma vida sofrida, uma vida de sofrimento, de luta, né? Como vai ser? E ao pensar isso,
é que ela decide então se rebelar contra tudo aquilo que ela estava vivendo e entrar para o movimento das sufragistas. E é claro que isso lhe custou muito, né? Então eu gostaria de discutir aqui, a gente fazendo uma análise psicológica, ou ainda a gente pensando nas dores vividas por essa personagem, tá? De maneira geral, então, o filme ele passa na Inglaterra em 1912, alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial. Ele relata a primeira onda do movimento feminista e o drama dessas mulheres nessa luta pelo direito civil e político. Cansadas de protestar pacificamente, até tem uma fala muito específica no filme que coloca, né, que diz assim: a gente vai agora então lutar de um jeito que nos ouçam, que nos entendam. Então elas agiam também com protestos, manifestações para serem ouvidas, já que passivamente elas não conseguiram não conseguiram ter voz, enfim. Dentre as mortes e os lutos que a gente pode pensar, a Maud conta que a mãe dela morreu na lavanderia, trabalhando muito. Então ela fala desse luto dessa mãe. Tem uma morte, né, no final do filme, uma mulher que se sacrifica, né, na verdade ela se suicida em prol dos ideais, e também cansada daquela vida, das violências a que era submetida. Então, se a gente pensar nessa personagem, ela relata abusos sexuais e físicos que ela sofria desde muito criança, desde os 13 anos ela sofria esse abuso, essa violência sexual e o assédio moral do seu patrão, do seu chefe lá da lavanderia. A questão do sofrimento dela também, a partir do momento que ela decide então lutar por aquilo que ela acha justo, lutar pelos seus direitos, o marido, né, se separa dela, e aí tem um momento muito dramático no filme que ela precisa se separar do filho, e esse marido não consegue cuidar da criança, o filho é entregue à adoção. Então esse luto, essa morte simbólica, essa dor que ela vive de não ter mais a vida que ela tinha antes. O filho não tem mais, né, o direito de ficar com o filho, a violência patrimonial, porque ela é tirada de casa, destituída da sua casa, ela não tem mais onde ficar. Então ela perdeu várias coisas, perdeu muito, né? Ela era presa quando ela lutava, então as várias humilhações feitas pelos policiais, e quando essas humilhações era assim que ela não era uma boa pessoa, ou que ela não estava em perfeito juízo, né? Então toda essa questão assim realmente do quanto que essas mulheres que lutaram e o quanto que elas lutaram para que a gente pudesse hoje, nós mulheres de 2019, exercer a nossa cidadania, o nosso direito ao voto, tantas coisas. Nesse filme retrata um pouco dessa desigualdade que aconteceu. A separação do filho aquela hora foi realmente muito triste. De maneira geral, então, essa questão da impossibilidade de estudar, o abandono paterno, então mostra só tristeza na vida dela. Foi uma sobrevivente, uma lutadora, uma guerreira, e que conseguiu, né, junto com outras mulheres, claro, é uma história fictícia, mas que mostra a realidade do que aconteceu nesse período, que foi muito triste, muito ruim. Quando elas eram presas, elas faziam greve de fome, inclusive para tentar chamar a atenção, conseguir lutar pelos seus direitos. E no filme, então,
mostra essa realidade de uma maneira muito impactante, muito agressiva. É um filme bem pesado, mas que nos faz pensar que se nós temos os nossos direitos, os poucos direitos, né, a gente precisa continuar lutando. Uma coisa bem importante no filme que me chama a atenção é o empoderamento feminino e o clima de sororidade e acolhimento que tinha entre as mulheres. Então todas elas se ajudavam, se acolhiam. Isso é muito legal, que mostra isso, é muito forte dentro do movimento feminista, mas fica aqui também o recado para a gente pensar enquanto saúde mental da mulher, e estamos no mês da mulher, para a gente pensar o quanto que o apoio umas às outras, sabe? Essa questão assim, você trabalha o dia todo, ou você fica em casa e tem todas essas questões da casa, dos filhos para cuidar, ou você trabalha fora e ainda tem mais esse turno, essa jornada de trabalho, o quanto que é bom, o quanto que nos faz bem e o quanto que tudo isso favorece para a nossa saúde mental quando a gente pode conversar, né? Quando a gente tem um grupo de apoio. Então a dica desse vídeo, a intenção é que você assista esse filme e pense, tá, ok, muitas mulheres lutaram, é por isso que a gente tem o que a gente tem hoje, mas que a gente precisa continuar lutando e apoiando né, umas às outras, que nós mulheres não sejamos as primeiras a reproduzir essa distinção ou a reproduzir o machismo. Nós falamos nesse mês, vocês estão assistindo, estão acompanhando aqui, a gente falou muito sobre essa questão do quanto que o empoderamento feminino e o movimento feminista e etc. Feminismo é muito diferente de feminismo, tá? Então, as pessoas são diferentes, homens são diferentes de mulheres, mulheres diferentes de homens. O que precisa ter é equilíbrio, equidade de direitos e deveres. Ninguém é mais do que ninguém, mulheres não são mais que homens e homens não são mais que mulheres. Que a gente possa entender e ter mais saúde nas nossas relações. E entre as mulheres, é muito bonito isso que mostra no filme, essa questão do acolhimento, da sororidade, da ajuda, que a gente possa fazer isso também nos nossos círculos, nas nossas vivências, com as nossas amigas, com as nossas conhecidas, com as mulheres de maneira geral. Então fica aí a minha dica. Se você curtiu esse filme, se não curtiu, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Obrigada por você ter assistido até aqui. Até mais!